eu estive refletindo, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com todos vocês nesta noite. E o Senhor me levou a um texto e a um assunto que tenho percebido ser pouco tratado nas comunidades cristãs, especialmente naquelas que eu tenho conhecimento mais diretamente. É um assunto que é pouco tratado. Eu gostaria de, nesta noite, refletir com vocês sobre os pequeninos. E não, eu não estou me referindo aos hobbits, nem aos pigmeus, nem aos anãos. Eu me refiro às crianças. As crianças de nosso povo, as crianças do povo de Deus, das famílias cristãs e as crianças também do mundo. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Nós vamos usar esse texto base como diretriz para nossa reflexão nesta vigília abençoada, nesta noite. O texto fala sobre Jesus abençoando as crianças. Em Marcos 10, do 13 até o verso 16. A palavra de Deus diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu quero, com a graça de Deus e a direção do Senhor, pedir a cada um de nós que possamos refletir com seriedade e com solenidade acerca desse assunto. As crianças. O que nós temos feito com as crianças na igreja, com os nossos filhos? Eu acredito que alguns dos que estão me ouvindo são pais ou mães, podem ter filhos pequenos, ainda crianças, e eu tenho percebido que o mundo das crianças é um mundo diferente do nosso. Elas estão abaixo da linha do horizonte de nossas cabeças. Elas são, por vezes, pouco notadas, inclusive na igreja. Elas talvez tenham recebido uma atenção secundária. E quem sabe para alguns as crianças sejam como que um apêndice na igreja, ou um complemento, ou algo que esteja em terceirização, ou numa posição que não mereça tanto destaque, tanta atenção. Nós encontramos nesse texto aqui algumas coisas interessantes, porque nós percebemos que o Senhor, ele tem um amor profundo pelas crianças e tem uma atenção especial para com elas. E algumas coisas aqui eu gostaria de destacar nesse texto, antes de entrar em algumas outras informações importantes para a gente refletir, porque esse texto ele fala de atitudes, ações de algumas pessoas em relação às crianças. A primeira ação é a ação dos pais. O verso 13 diz que alguns pais, a gente supõe que sejam os pais das crianças, mas alguns adultos, trouxeram algumas crianças até Jesus. A ação dos pais foi trazer as crianças até Jesus. Note que as crianças elas não podiam ir sozinhas até Jesus. As nossas crianças, os nossos filhos, os pequeninos, eles não têm condição, eles precisam ser guiados, eles precisam ser conduzidos.
toda criança é totalmente dependente dos pais. Eu tenho 2 filhos, um menino que está com 12 anos, já está chegando na adolescência, e uma filha de 8 anos. E os nossos filhos, eles dependem de nós, eles precisam de nós, eles são totalmente entregues às nossas decisões, como progenitores, como superiores, como pais. Eles vão à igreja porque a gente conduz. Eles vão à escola porque a gente direciona. Eles vão a algum lugar porque nós vamos e eles têm que nos acompanhar. Então, eu acho bonita aqui a ação dos pais, porque mesmo sabendo que Jesus, em seu ministério, era uma pessoa muito ocupada, que milhares de pessoas iam até ele para serem curadas, para serem atendidas, para ouvirem os seus ensinamentos. E, mesmo sabendo disso, elas intencionaram conduzir suas crianças, seus filhos, até Jesus. E eu fico refletindo sobre o papel dos pais nas igrejas, dos mais responsáveis, e me reflito e peço que vocês reflitam. Nós temos conduzido os nossos filhos até Jesus. Nós temos oferecido Jesus aos nossos filhos. Ou nós deixamos eles sem uma assistência mais bem direcionada? Por exemplo, eu já levo meu filho para a igreja e deixo ele lá. E pronto. Qual é o nível de contato que nós temos com os nossos filhos e de que maneira nós temos apresentado Jesus a eles? Eu acho bonito aqui porque eles não só trouxeram algumas crianças a Jesus, mas levaram essas crianças para que Jesus as tocasse. Na passagem paralela de Mateus, fala que eles levaram Jesus para que o Senhor orasse sobre eles e pusessem as mãos sobre as crianças, que era uma forma mais diretiva de abençoar. Então, o desejo dos pais era não só levar as crianças, seus filhos, até Jesus, para que elas ficassem assentadas ouvindo o que Jesus estava dizendo, de um modo assim mais afastado. Eles queriam que Jesus pegasse seus filhos, que os tocasse, que os abençoasse, que, sendo ele quem ele era, pudesse fazer com que os seus filhos recebessem da parte de Deus uma bênção especial. E eles não só têm esse desejo, mas eles transformam esse desejo em uma ação. Eu tenho certeza que todos nós queremos que nossos filhos sejam tremendamente abençoados por Deus. Você tem orado por seus filhos? Você tem clamado a Deus por eles? Você tem orado a Jesus junto com eles? Você tem direcionado seus filhos até Jesus? Então, a ação dos pais é uma ação belíssima, porque eles se lembraram das crianças. E eu acredito que você há de concordar comigo que as crianças são pouco lembradas, que nós damos mais atenção à questão dos adultos. A igreja, as igrejas, de um modo geral, elas fazem muitos eventos, né? Neste dia, que é o dia 12, que nós temos a comemoração do Dia dos Namorados, quantas igrejas fazem evento para os casais, para os namorados? Isso é muito importante. Faz congressos, conferências e tantas outras coisas, mas as crianças recebem, geralmente, pouca ou nenhuma atividade mais efetiva para que elas possam ter um contato mais íntimo com Jesus.
E o que me chama a atenção aqui não é só isso, mas nós vemos também, irmãos, a reação dos discípulos. Olha o verso 13 ainda. Diz a palavra que mais os discípulos os repreendiam. Eu fiquei pensando sobre isso, mas como assim? Mas que insensibilidade, que falta de tato, que até grosseria da parte dos discípulos. Repreender os pais, provocar uma barreira, uma interferência entre as crianças e Jesus. E imaginando sobre isso, eu fiquei pensando, na verdade, talvez os discípulos estivessem refletido e pensado, não, o Senhor tem coisas mais importantes para fazer. O Senhor está muito ocupado. Há coisas mais sérias, referentes ao reino de Deus, à obra de Jesus, aquilo que ele está realizando neste momento. Não sabemos se ele estava concentrado, o Senhor Jesus estava concentrado em alguma coisa mais, digamos assim, de grande vulto, do que simplesmente conduzir crianças até ele. O fato, irmãos, é que os discípulos repreendiam. Os discípulos não queriam permitir que aquelas crianças se aproximassem de Jesus. Eu estive lendo, estudando sobre a cultura da época, né? E alguns estudiosos dizem que naquela época a mulher era considerada inferior aos homens e as crianças eram consideradas inferiores às mulheres e aos homens. E, por incrível que pareça, havia uma valorização maior da criança do sexo masculino em detrimento da criança do sexo feminino. Arqueólogos encontraram uma carta muito comovente e lamentável, antiga, desse período bíblico entre os romanos, uma carta onde um marido que estava distante do seu lar recomendava algumas coisas à sua esposa que estava prestes a ganhar uma criança em gestação. E ele dizia na carta: olhe, se o nascituro for menino, acolha-o, mas se for menina, exponha. E expor a menina ou a criancinha do sexo feminino era deixá-la ao relento, ao léu, para que animais da natureza viessem devorar ou a criança morresse de inanição, porque ele não queria uma criança do sexo feminino. Isso mostra não a totalidade de tudo que acontecia na época, mas a inclinação de alguns referente a como se tratava as crianças. As crianças não eram vistas como um ser humano completo, até chegar a uma determinada idade, principalmente na cultura gentílica, pagã. E isso nos faz pensar que, na mentalidade da época, as crianças não tinham tanta importância assim, portanto, seria incomodar o mestre levar crianças para que fossem abençoadas por ele. Certamente os discípulos não queriam incomodar Jesus. Mas o Senhor, meus irmãos, tem uma reação tríplice. No verso 14 diz que Jesus, vendo isto, indignou-se. Jesus ficou indignado. Ou seja, a atitude dos discípulos para Jesus era indigna. Eles não deveriam ter feito aquilo. Não poderiam ter feito aquilo. Isso mostra que o Senhor, ele quer que nós venhamos a dar uma atenção muito especial às nossas crianças. Além de indignação, o Senhor também, a atitude do Senhor foi de acolhimento. Ele vai
dizer: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Deixem ele vir. Eu quero eles perto de mim. O Senhor quer os seus filhos, os meus filhos, as nossas crianças, pertinho dele. Não quer longe. E nós, muitas vezes, as atitudes nossas é como que de afastamento, ou de indiferença, ou de deixar de lado. Eu não sei como é o ministério infantil na sua igreja, ou se tem ministério infantil na sua igreja, e que tipo de atenção cada um de nós tem dado ao ministério infantil. Mas tenho notado que muitos pais simplesmente entregam seus filhos ao ministério infantil, mas não faz um acompanhamento mais assessorado para saber como estão os seus filhos, como está o andamento da aprendizagem deles na igreja, como eles estão sendo devidamente acolhidos e como Cristo está sendo apresentado a eles. O apoio dos pais é muito importante na educação religiosa dos filhos, inclusive na igreja. Jesus acolhe essas crianças, ele diz: deixem vir a mim, eu quero elas. E às vezes a gente cria empecilhos e barreiras. Quantos de nós, pais, dizem: eu não vou à igreja porque não tem quem fique com meus filhos em casa? Eu não vou ao templo porque o meu filho pequeno atrapalha. Mas a criança, ela tem que ser criada na igreja. Nós temos que levar nossos filhos à igreja. Nós temos que conduzi-los a Cristo e não ter a atitude de deixá-los com alguém, com alguma outra pessoa, enfim, como se eles fossem uma interrupção, um atrapalho na vida da gente. Jesus não quer isso para você, pai, não quer isso para você, mãe, não quer isso para os seus filhos. Ele quer que nós, como pais e como mães, conduzamos os nossos filhos até ele, porque ele vai acolher, ele vai receber, ele vai atender. O Senhor sabe como trabalhar com as crianças. E por mais que a criança seja agitada ou alguma coisa desse tipo, não podemos usar a estratégia do recusar conduzir a criança à igreja como meio de se livrar do problema. Nós temos que criar mecanismos para que a criança se acostume com a igreja e entenda que a igreja é um lugar onde elas podem encontrar-se com uma pessoa muito especial e preciosa chamada Jesus, que é o Senhor. E outra coisa, conduza os seus filhos à igreja, mas deixe o celular deles em casa. Lugar de celular não é na mão de uma criança na igreja. Ela tem que entender o que é louvar ao Senhor, cantar cânticos ao Senhor, orar ao Senhor, bater palmas na presença do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, brincar dentro do contexto de uma realidade cristã. Isso é indispensável para os nossos filhos. Jesus vai fazer muito mais, ele vai usar a situação para ensinar, meus amados. Ele disse no verso 15: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ele traz um ensinamento a partir daquela situação aparentemente constrangedora. Ele vai mostrar para nós, adultos, que achamos que somos capazes e que temos a percepção e a capacidade de buscar a Deus enquanto as crianças não têm. E Jesus vai dizer que nós temos que ser como elas, porque se nós não recebemos o reino de Deus como uma criança, a gente não vai entrar nele. E uma criança recebe o reino de Deus de um modo muito doce e muito simples. Crianças fazem perguntas sinceras. Elas não perguntam com espírito crítico, porque elas não têm essa questão do senso crítico, muito menos da malícia. Elas escutam você ensinar e elas perguntam porque elas têm dúvidas reais. Elas têm questionamentos verdadeiros. E elas são muito puras e sinceras.
E por esse motivo, o reino de Deus já está nelas, no coraçãozinho delas. Nós precisamos aprender disso com Jesus, porque o Senhor diz que se nós não recebermos o reino como uma criança recebe, ou seja, não é difícil apresentar Jesus para uma criança, como muitos pensam que é. Não é difícil. É mais fácil evangelizar uma criança do que evangelizar um adulto. Mas nós achamos que a evangelização, a pregação do evangelho é só para os adultos e não para as crianças. Ou achamos que as crianças não têm uma capacidade suficiente para entender a mensagem do reino, mas elas têm. E elas são simples. Então Jesus, irmãos, vai ter uma ação diferente. A ação de Jesus corresponde ao desejo dos pais em trazer as suas crianças a ele. A ação de Jesus é pegar as crianças, impor as mãos e abençoar. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. As abençoava. Três coisas aqui. Jesus tomou nos braços. Tem uma tradução que diz que Jesus abraçou as crianças. Ele as tocou. Como eu disse no início da pregação, as crianças estão abaixo da nossa linha do horizonte. O mundo dos adultos é em cima, elas olham de baixo para cima. O mundo das crianças é embaixo. Quando a gente se debruça sobre uma criança para conversar com ela no nível do olho dela, ela sente que está sendo querida. O adulto se lembrou de mim e está entrando no meu contexto, na minha história, na minha realidade, no meu mundinho. Então, eu sou importante para o adulto. Pegue a criança, seu filho, nos braços e mostre para ele quem é Jesus. Abrace, toque. Criança gosta de toque, ela sentir-se amada. Quantas e quantas crianças não se sentem amadas? A minha filha, ela tem um hábito que eu acho muito, muito bonito e muito bom. Ela tem o hábito de, toda vez quando eu vou sair de casa para trabalhar, ela pode estar em qualquer lugar da casa, ela vem correr ao meu encontro, ela corre ao meu encontro para me dar um abraço. E dizer, tchau, papai, bom trabalho, Deus abençoe. Toda vez. Até às vezes que eu nem imagino que ela percebeu que eu estava de saída, ela vem correndo, ela não pode de modo nenhum deixar que eu vá embora sem me dar um abraço. As nossas crianças precisam ser abraçadas e acolhidas. Precisam ser ensinadas, elas precisam sentir Jesus. E elas vão sentir Jesus quando você, pai, quando você, mãe, souber tocá-las, acariciá-las, mostrar-lhes que Jesus Cristo é muito mais do que um nome ensinado na igreja, mas uma pessoa real que habita no teu coração, no meu coração, e que nós transmitimos isso, transferimos isso para elas. Nós dizemos, irmãos, que os filhos são a herança do Senhor, não é verdade? Os filhos são a herança do Senhor. Mas eu estive pensando, que herança nós estamos deixando para eles da parte do Senhor? Que herança nós estamos deixando para eles da parte do Senhor? Eu tenho percebido que em nossa geração, o costume da sociedade, da maioria dos pais, e isso eu conversando com um professor numa escola, e ele falando sobre a participação dos pais na escola, contou para mim que somente 2 pais, 2 famílias tinham interesse em acompanhar, tinham demonstrado interesse em acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos na escola, que era eu, a minha família, minha esposa e outra família. Os demais largavam os filhos na escola e não se importavam em como estava o andamento e o crescimento educacional deles. E isso em falando de escola secular. E essa realidade está chegando dentro da igreja, porque muitos pais estão terceirizando a evangelização e o ensino bíblico dos seus filhos. Como assim terceirizando?
e manda para a escolinha bíblica da igreja, e a escolinha bíblica vai ensinar sobre Jesus para elas. Mas dentro de casa, não oram com seus filhos, não pregam a palavra de Deus aos seus filhos, não conversam com eles sobre Jesus, não ensinam o caminho do reino dos céus. E aí a criança cresce entendendo que Jesus está só na igreja. Quando chega em casa, aquele ensinamento não existe. Jesus é uma realidade extra-domiciliar. E nós precisamos estar muito atentos quanto a isso, meus amados. Porque a escola secular, ela nunca irá educar os seus filhos para Deus. E ela vai entregar para eles o que o currículo do mundo oferece. A escolinha na igreja vai ensinar Jesus para eles, mas é apenas um momento no culto, às vezes uma vez por semana. Mas a realidade de Cristo na vida dos nossos filhos, nossas crianças, é construída e tem que ser construída dentro do nosso lar. Deixe-me dizer uma verdade. Quem pode oferecer Deus para as crianças e as crianças para Deus são os pais e a igreja. O mundo não. E sabe o que é que a educação atual está fazendo? É colocando os nossos filhos na escola durante o dia todo, manhã e tarde. O tempo que eles têm conosco é reduzido. E se o tempo reduzido que eles têm conosco não for preenchido com Cristo, com Deus, com o Evangelho, com a verdade da salvação, eles vão encher-se só do mundo e não venha depois choramingar quando eles, quando crescerem, não tiverem nenhum tipo de temor genuíno a Deus. Billy Graham foi um grande pregador do Evangelho. E Billy Graham dizia que o maior pregador da história foi Noé, porque ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Ou seja, a nossa família, os nossos filhos, mais especificamente, dependem, olha o que eu vou dizer, não é 90% não, é 100% de você pai, de você mãe, para conhecer a Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas estatísticas aqui que são interessantes. Fizeram uma pesquisa e descobriram que 43% dos cristãos se convertem antes dos 13 anos de idade. 43%, quase a metade dos cristãos se convertem antes dos 13 anos de idade, ou seja, muitos deles saindo da infância para a adolescência. Mas a conversão não é só para adultos, pastor. Eu tenho um filho de 12 anos e ele se quebrantou diante do Senhor e chorou e entregou sua vida a Jesus na igreja com 10 anos. E hoje, com 12 anos, ele fica me perguntando acerca das coisas de Deus. E na última conversa que nós tivemos, ele estava preocupado com o inferno e com medo do inferno, dizendo: papai, como é o inferno? Eu chamei ele para uma conversa, digo que a porta se abriu e agora eu vou aproveitar essa oportunidade rica e mostrar para ele o inferno, a realidade do inferno, e mostrar para ele aquele que nos tira da perdição do inferno, que é Cristo Jesus, aquele que entregou sua vida. E mostrei para ele. Mostrei como era o inferno e tal, e ele se tranquilizou e disse: Jesus é quem me salva. Ele disse: você crê em Jesus, meu filho? Creio. Você confia que ele é o seu Senhor e Salvador pessoal? Confia. Você confessa que ele ressuscitou dentre os mortos? Confesso. Você com sua boca confessa que Jesus é Senhor de sua vida? Ele disse: sim, papai. Eu disse para ele: então, meu filho, Cristo te livra da condenação ao inferno. Ele é o teu Salvador. Descanse e durma e sonhe com os anjos. Fique firme no Senhor. Então, assim a gente vai aplicando, colocando o Evangelho no coração dos nossos filhos. Mas vamos para as estatísticas. Nessa pesquisa, descobriu-se que 58% das crianças, 58% das crianças nunca foram ensinadas a orar pela própria família. Ou seja, mais da metade das crianças não
aprenderam a orar, nem com o pai, nem com a mãe. Eu tenho o costume de toda noite antes de dormir e conversar com meus filhos e orar com eles. Porque criança aprende pelo exemplo. Seus filhos não vão aprender só com ordenança, não. Eles vão aprender com o seu exemplo. Se você, mãe, se você, pai, se você, avô, avó, chegar para as suas crianças e mostrar para eles como se faz, eles vão aprender a fazer. Mas se você só ordenar, meu filho, vá orar antes de dormir, ele não vai saber fazer. Ele precisa de ajuda. Quanto menorzinho, mais ajuda precisa. Mas vamos lá para a estatística. Apenas 1 em cada 4 crianças cristãs tem uma visão de mundo bíblica. De 4 crianças cristãs, uma delas tem uma visão de mundo genuinamente bíblica. Por quê? Porque há conflitos, há cosmovisões sendo implantadas. Seu filho vai para a escola e vão ensinar ele lá a evolução, que o homem veio do macaco, que o mundo surgiu de uma explosão chamada Big Bang. Aí ele chega em casa e não recebe a instrução bíblica desconstruindo essa falsidade. Essa instrução tem que vir dos pais, dizendo: não, meu filho, há um Deus nos céus que criou todas as coisas. E o mundo teve origem nele. E você não é originário ou vindo de um ser simiesco inferior. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É assim que a gente vai construindo uma cosmovisão bíblica na mente dos nossos filhos, para que eles não sejam ludibriados e enganados. Na estatística, por fim, diz que a maioria dos pais cristãos admite que terceiriza totalmente a educação espiritual dos filhos. Fizeram uma pesquisa com os pais e eles disseram: não, eu reconheço. Eu não tenho ensinado meus filhos. Eu terceirizo, eu deixo para outros fazerem. Eu deixo para as professoras da escola dominical ou para as professoras da igreja. Mas eu repito, professor de igreja, de escola dominical, só vai ver o seu filho uma vez por semana quando seu filho for para a igreja. E isso não produz uma cosmovisão cristã forte. Só vai produzir se você se dedicar intensamente nos momentos em que você tiver com seus filhos a ensinar-lhes a palavra de Deus. Irmãos, alguém disse que a infância é a janela mais aberta para o evangelho e a mais ignorada pela igreja. Construir a identidade dos nossos filhos requer de nós esforço, dedicação, amor, entrega total. Porque as nossas crianças, irmãos, elas são o presente da igreja. Mas são mais do que isso, elas são também o futuro da igreja. A gente tem que pensar nisso. Nossos filhos, nossas crianças são o futuro da igreja. Porque um dia a gente vai deixar esse mundo, essa terra e partir para a glória. E os nossos filhos, eles receberão o legado da nossa fé, da nossa doutrina, do nosso conhecimento de Deus. Porque a ação missionária de cada um de nós começa dentro do nosso círculo missionário, que se chama lar, casa. A militância progressista desse mundo está tentando, de todas as formas, destruir as bases da família, separando os pais dos filhos, desfazendo princípios morais, éticos, cristãos, essenciais para a família. E o maior arquiteto por trás disso tudo é Satanás. É o nosso inimigo, é o diabo. Satanás usa, irmãos, o mundo para investir de modo maciço na degeneração espiritual de nossas crianças. Você já parou para
assistir algum desenho atual com seus filhos para ver o que é que está sendo ensinado nesses desenhos, nessas animações. Certa vez eu coloquei uma animação de super-herói para ver com os meus meninos, e na animação, irmãos, uma animação, estava mostrando lá um casal de meninas lésbicas, prestes a se beijar. E é uma animação de super-homem. Super-homem, Batman, os pets dos super-heróis. Ou seja, indiretamente, implicitamente, eles vão lançando ideologias e modos comportamentais de vida contrário ao cristianismo. E é o diabo que está por trás disso tudo. O diabo, ele usa o mercado, ele usa a mídia, ele usa o entretenimento e as ideologias para fazer o quê? Para discipular cada uma de nossas crianças para o inferno. E ele sabe que quem discipula primeiro, governa depois. O inimigo de nossas almas, ele vai se utilizar dos mecanismos do mundo. E um mecanismo muito forte que tem sido usado para corromper as nossas crianças chama-se entretenimento midiático. Celular, tablet, televisão, desenhos e vídeos curtos. E a gente tem que usar de estratégias para combater isso. E uma delas é você monitorar. Monitore o que o seu filho está assistindo. Pegue o celular dele e faça uma averiguação, porque a criança, ela é inocente. Ela abre um vídeo e não sabe nem do que se trata. E vai recebendo aquelas informações, e nós precisamos estar atentos para colocar filtros de proteção contra vídeos indecentes. Temos que observar o que ela está assistindo, se for alguma coisa que ela já viu, que não é agradável às coisas do Senhor, você dizer, meu filho, isso aqui está ensinando isso e isso é errado. A palavra de Deus diz assim, ó. E eles começam a adquirir senso bíblico e espiritual para eles mesmos confrontarem aquilo. Para eles mesmos também aprenderem a discernir o santo do profano, o certo do errado, o verdadeiro do falso. E a gente precisa escolher também coisas boas para nossos filhos assistirem. Faço uma recomendação aqui de um desenho que eu assisti com minhas crianças, maravilhoso sobre Jesus, chamado Rei dos Reis. É uma animação atual que foi feita por uma equipe cristã, que fez The Chosen também. E esse desenho, irmãos, é maravilhoso, porque ele é fiel às Escrituras. E ele mostra à criança quem é Jesus. E ela passa a entender a vida de Jesus, quem ele foi, desde o nascimento até a sua ressurreição. E começa a entender que ele é o Rei dos Reis e o Salvador de suas vidas. Então, use de meios. Estou terminando agora, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Se você puder abrir em Deuteronômio, capítulo 6, eu quero ler esse texto da palavra, porque ele é muito importante dentro de todo o contexto que eu venho falando para vocês. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Eu vou ler aqui e você vai ouvir com atenção. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. Ame o Senhor, seu Deus. Nosso Deus é lindo, irmãos, porque o maior mandamento que ele estabeleceu é que nós o amemos. É um Deus que quer ser amado e que ama. Maravilhoso. Mas aí ele continua dizendo, olha o verso 6. Verso 7, perdão.
Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha, o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, todo o seu esforço, todo o seu entendimento. Inculque isso nos seus filhos. Inculcar, irmãos, é colocar na cabeça, para que fique memorizado, guardado no coração e nunca jamais esquecido. Você inculcará seus filhos, você vai dizer a eles, filho, ame o Senhor seu Deus. Ame a Deus de todo o coração, de toda força, de todo o seu entendimento. Aí ele diz, e delas falarás assentado em tua casa. Não é assentado no banco da igreja, não, viu? Assentado em tua casa com seus filhos. Fale para eles, assentado em sua casa. Também andando pelo caminho. Vai fazer um passeio com seus filhos. Vá dizendo para eles, filho, olha, Jesus te ama, você tem que amar o Senhor de todo o seu coração. Ao deitar-te, quando for dormir de noite, e ao levantar-te, quando for de manhã. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo, ensine seus filhos de dia e de noite, toda hora, todo tempo. Encha a cabecinha deles de que eles são amados por mim e que eles precisam aprender a me temer e me amar. Aí ele diz no verso 8, também as atarás como sinal na tua mão e que serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se você quiser, coloque na porta da geladeira mensagens cristãs ali, sabe? Os estudantes, quando eles querem aprender para passar em um concurso público ou na faculdade, eles colocam notas de estudo na geladeira, na porta, no espelho de casa, na porta do quarto, para não esquecer, para ficar sempre se lembrando. Por que é que a gente não faz isso com a palavra de Deus? Por que é que a gente não se apega mais à palavra de Deus? Quantos de nós, a nossa Bíblia não está gasta porque a gente não usa ela? E quantos crentes estão deixando a Bíblia e trocando por celular? O celular fica sempre perto da gente. Percebem isso no mundo pós-moderno? A gente dorme com o celular, acorda com o celular, está com o celular no bolso, leva o celular para onde for. E a Bíblia a gente só pega muitas vezes para levar para a igreja. O fato, irmãos, é que os nossos filhos, eles precisam ver Jesus em nós, para que eles possam crer em Jesus e serem salvos. Porque você pode dar uma faculdade boa para o seu filho, você pode dar uma casa para o seu filho, se você tiver condições, uma moto, um carro, bens, mas só Jesus Cristo pode dar para eles o céu. E a única coisa que você pode fazer para o seu filho, para que ele receba o céu da parte de Jesus, é mostrar para ele o caminho, dizendo, Jesus, meu filho, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por ele. Amém? Deus abençoe, que essa palavra fique em nossos corações, em nome de Jesus.